Não, não, aqui. O Vinícius, inclusive, deixa eu falar isso aqui, porque eu acho que eu coloquei o pobre do coitado muito. é, é, eu acabei deixando ele muito intimidado. Você Pode falar, viu, reprimiu, Vinícius? Vinícius. É, é porque os interesses e o objeto do estudo do Vinícius tem tanto a ver com o que você trabalha, Vera, com essa questão de ferramentas, de aplicativos para ensino de inglês, que eu falei assim, gente, vai ser um caso sério ali. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Mas aqui, comentando aí essa última coisa que Maria Emília disse, o seu artigo, né, Vera, e isso é uma qualidade dos artigos bem produzidos, né, bem feitos, bem construídos, né, você é muito. A gente vai seguindo o seu raciocínio, é muito bacana e você vai buscando ali, né, e vai recheando, colocando toda essa bibliografia, e ele fica sendo realmente assim, é uma aula, né, Maria Emília? O que a gente sente na leitura do artigo é que ele é uma aula para a gente, né? Bem, agora então, na sequência aí, vamos ouvir a Luana e depois o Glaucio, tá? Que fizeram comentários maiores aí no chat. Luana? Oi, estão me Oi, ouvindo? Luana. Estamos. Oi. Mais uma vez, bom dia para todo mundo. Ô, gente, então, Vera, realmente, as palavras a palavra anterior da nossa colega, assim, meio que reflete um pouco a respeito do que eu vou dizer sobre esse efeito, né? O efeito que essa leitura ela vai provocando na gente, né? Eu até comentei aqui no momento que você estava falando, porque no momento que a gente vai lendo esse texto, né, a maneira que você teve de conduzir, fazer essa transição no primeiro momento, de problematizar a respeito dos conceitos de letramento, né, e fazer essa transição também para fazer uma reflexão sobre o letramento digital, e com isso, tornar isso mais evidente com as tecnobiografias, no caso, eu parei para pensar e dimensionar por que é tão rico essa discussão, né? Eu acho que para você, que é uma estudiosa da área, dentre outros, né, essa discussão é interessante delimitar a questão do letramento em si, não ficar, assim, de certa forma, como é que se diz? É, desgastando muito esse processo de maneira assim a colocar vários adjetivos nesse sentido. Só que assim, para uma pessoa como eu, né, pedagoga, que trabalha dentro de sala de aula, né, que trabalha dentro de escola, que trabalhou tanto com supervisão como também dentro de sala ali, as angústias, né, que se gera, e eu também faço uma relação com a angústia que a gente vivencia hoje, que muitos professores estão vivendo hoje, essa posição, compreender o efeito dessa nova demanda de diferentes usos que a gente pode fazer de diferentes tecnologias, sabe? Então, assim, essa sua problematização sobre a respeito do conceito de letramento, ele meio que dá esse movimento que existe na escola, que existe na sala de aula, que existe na forma da gente preparar, planejar, discernir, né, os diferentes recursos didáticos para conseguir promover e expressar nossa intencionalidade, mas também a continuidade disso, que é muitas vezes assim, que é o que a gente está parando para observar hoje, que é o efeito disso nos alunos, né? Quando você traz essa questão da tecnobiografia, eu parei para pensar, né? Gente, eu estou trabalhando, estou pesquisando a respeito de histórias através das narrativas, né? Como dispositivo metodológico, histórias de práticas de leitura e de escrita de professores alfabetizadores, especificamente com os professores ali da EJA, né? Como a gente, muitas vezes, diante desse imediato, desse bombardeio, a gente não para pensar e dimensionar. Essas delimitações, no momento que você problematiza isso no texto, concordando, discordando, se envolvendo, se enraizando, mas nos termos, nos conceitos, né, no que vem se trazendo, como é que esse campo ele vai se abrindo, nos ajuda também a dimensionar de como é que isso está sendo importante da gente questionar no momento que a gente está fazendo esse uso dessas tecnologias, porque a gente não para pensar nisso. Né? A gente não para. Quando eu fui ver nos relatos ali das narrativas dos seus alunos e falando e mencionando, começando, né, a princípio
começou a partir do uso de jogos, né? E você vai fazendo toda essa trajetória, vai parando para dimensionar isso, você vê que não é uma linha reta. E você vai vendo que ao longo dessa trajetória, vários fazeres, saberes estão sendo mobilizados. Só que a gente não acompanha na escola, diante da nossa prática, por muitas vezes está engessada e condicionada por um certo tempo, né? Por uma certa forma de se fazer escola, forma de se fazer essas dinâmicas, muito engessado, ali está tudo muito engessado. Então, essa discussão a respeito do letramento, ela traz esse movimento, essa fluidez, essa dinâmica da gente compreender habilidades e competências. É o nosso envolvimento, é a maneira que a gente vai lidando com essas questões, com essas demandas, que brotam, né? Então, assim, o que eu acho mais interessante dessa discussão que você conseguiu trazer através desse artigo foi isso, é de dar essa ideia dinâmica, né? De não trabalhar a coisa de uma forma tão estática, que é a nossa forma cotidiana de se fazer escola, né? Essa problematização que a gente vem fazendo, essa construção que a gente vem fazendo ao longo da disciplina, né, principalmente nessa parte da pedagogia de multiletramentos, também está possibilitando reflexões. Assim, eu sei que, para mim, eu ainda não tenho o que eu posso concordar ou discordar, mas a partir dessas distintas especificidades que vão se apresentando, eu começo a dimensionar também as fronteiras, e lidando com essas fronteiras, e me aprofundando também a partir delas, entende? Então, assim, está sendo um processo bastante rico, eu estou gostando muito, e quando você colocou essas questões, eu vi muito nesse âmbito dessa angústia que a gente está vivendo hoje, porque a gente não consegue, né? Na hora que a gente está na frente do computador, que vem a angústia, porque a gente tem que resolver um determinado problema que acontece ali, né? Um problema, às vezes, técnico, é como é que eu vou me conduzir diante disso, já que eu não tenho uma pessoa ali técnica para lidar com aquela demanda ali de imediato. Como é que eu vou? E você parar para pensar nisso. Aí você começa a parar para pensar, poxa, quantos processos de habilidades e competências, né, eu estou desenvolvendo, eu estou conseguindo mobilizar para conseguir solucionar isso daí. Então, isso está sendo muito rico nesse momento que a gente está vivendo, dentro desse contexto que a gente está vivendo, porque ao mesmo tempo que a angústia tensiona, ela também nos leva a parar para pensar, né? E reconstruir também a educação, as concepções que a gente tem de educação. Enfim, eu vou parar de falar para não me estender muito, mas eu achei bastante interessante e tenho mais angústias, mas aí ao longo do processo a gente vai acrescentando aí. Muito obrigada, viu? Desculpa aí se eu me estendi demais e se eu viajei demais. Obrigada. Espero que vocês achem brechas do sistema para fazer alguma inovação, né? Porque mandar o menino fazer a redação no papel, fotografar e mandar para o professor é um uso muito pobre do celular, né? Eu sei que vocês estão, a maioria de vocês, né, está engessada aí pela direção, pelas coordenações, estão sendo policiados, mas tentar achar uma forma mais inovadora de usar essas tecnologias seria muito bem-vinda nesse momento de experimentação, né? Eu ontem fiquei muito frustrada, porque todo mundo tem preguiça, né, de preencher formulário de pesquisa. Uma pessoa pediu, marcou vários colegas um formulário sobre o uso de tecnologia na época da pandemia, pediu para repassar, falei, eu vou responder também. Eu não me achei no questionário, porque partiu do pressuposto, está todo mundo gravando vídeo. Eu continuo dando aula, mas eu não estou gravando vídeo. Meu curso de pós-graduação tem vídeo que eu indico sobre os temas, mas eu não estou dando aula em vídeo, né? Então, está todo mundo gravando a sua aula expositiva em vídeo, é isso que estão fazendo? Ah, que pobreza, né? Não estou falando que vídeo é ruim, não. Acho que é muito legal. Eu acabei de gravar um pequeno vídeo para introduzir o curso de especialização, a minha disciplina na especialização, que começa semana que vem. Mas eu não vou ficar dando aula, vídeo aula, com tanto material legal que eu posso usar. Ocasionalmente, eu posso até fazer uma videoaula, mas só videoaula é muito pobre, né? Ótimo, Vera. Você vai falar, Luana? Não, eu que depois quero fazer uma pergunta, mas pode falar. É a Ana Cláudia. Ana Cláudia.
Mas antes de passar, então, a palavra para o Glauco, que eu acho que é um novo tópico, a Laila e a Ana Lúcia fizeram dois comentários aqui que eu acho que vão é, encerrar essa parte. Então, vamos ouvir Laila, na sequência Ana Lúcia, e você, Ana Cláudia, e a gente passa para o Glauco. Glaucio. Professora, enfim, eu já vou pedindo perdão, estão me ouvindo? Só para eu... Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. É porque a gente fica meio surdo com esse fone aqui. Primeiro, já peço desculpas, porque eu sou fio desencapado, eu brinco que eu vou pensando tudo ao mesmo tempo, e ligar o raciocínio é complicado. Eu li o texto, eu até comentei isso semana passada, né, que eu li concordando e discordando, tendo pequenos travamentos mentais, porque a gente vai revivendo as coisas, né, que a gente já leu enfim, e a gente está construindo conhecimento aqui. Eu tenho muitos travamentos assim de ficar pensando. Infelizmente, eu acho que a gente acostumou no meio da educação esse negócio de dar um adjetivo para tudo, né? Tudo tem que ter um sobrenome. E o letramento não fugiu disso. E mais do que isso, a gente também tem a necessidade, às vezes, de separar dos conceitos como se eles andassem sozinhos, né? Eu ouvi muito na graduação, fulano é alfabetizado, mas não é letrado, né? De uma forma pejorativa mesmo, assim, como se a pessoa fosse ignorante, porque ela só sabe ler, como se isso fosse tão simplório assim. E aí a gente vai descobrindo que não é que o caminho mais embaixo. Quando você apresentou um termo como um guarda-chuva, me trouxe emoção, porque eu também eu gosto dessa ideia, né, de que cabe muita coisa ali embaixo do guarda-chuva. Mas, quando a senhora falou que a tecnologia não muda a prática, aí eu fiquei um pouco confusa, eu confesso, justamente pelas leituras que eu já tive, inclusive num outro grupo de estudos, que eu também participo, que é o GAT, que discute tecnologia, e a gente bateu muito nessa tecla muitas vezes, né? Tecnologia não é só ferramenta, que, por exemplo, quando ela apresenta uma nova funcionalidade que a gente não conhecia, ela muda a forma como a gente lida com o mundo. Exemplo disso, o vídeo, as videoconferências, por exemplo. Assim, o simples fato da câmera existir como uma nova tecnologia possibilitou mudanças no nosso comportamento, na nossa prática. Então eu fiquei um pouco confusa, assim, eu confesso, não é nenhuma pergunta, é mais eu fiquei me perguntando, mas como assim a tecnologia não muda a nossa prática? Né? Eu estou procurando no texto para ver onde que eu falei isso. Não, você falou agora, comentando a fala da... eu esqueci o nome dela. A que estava contando o exemplo da aula de inglês, e ela falou... sim. Você disse, mas olha, eu não disse que a tecnologia não muda. Deixa eu tentar me explicar melhor. A tecnologia muda dependendo do que eu faço com ela. A tecnologia só não muda a prática, né? Se eu não me aproveito do que das afordas, do que a tecnologia me propicia e continuo fazendo velho, ela não vai mudar a minha prática. Olha o exemplo da câmera fotográfica. Em vez do aluno mostrar para ele que a câmera vai propiciar que ele fotografe, o celular vai permitir que ele fotografe, que ele busque imagens e que construa um texto multimodal, eu peço para ele escrever no papel e fotografar e mandar para o professor, porque o professor não está na sala de aula para recolher esse papel. Isso, para mim, não mudou a prática. Eu tenho uma tecnologia maravilhosa, mas ela em si, sozinha, ela não muda a prática. O professor tem que mediar essas novas práticas. É isso que eu quis dizer. Entendi. Não. Vamos pegar o livro, né? Vamos pegar o livro didático, os livros, e agora eu vou falar com muito mais liberdade do que eu falava antes, porque eu acabei de sair da equipe do Alive, aquela equipe maravilhosa, meus amigos que estão aqui no coração, mas eu não aguentei mais a pressão de trabalho da editora com o BNCC, com as habilidades, agora são né, o que faz, o que não faz. Como é que mudou o nome lá? Agora é esqueci o nome. Mas é tanto detalhe, é tanto texto que tem que jogar fora, isso não pode comprar, isso não pode usar mais, aquilo usava, mas agora fechou com tal editora, a nossa editora não pode mais usar. Eu cansei daquilo, eu aposentei para ser mais feliz
saí de livro didático. Não quero mais fazer livro didático. Posso até criar material para pôr de graça na rede. Para editora, eu não faço mais. E na culpa não é só da editora, não. É um sistema complexo de negócio, com muita restrição. Mas, enfim, eu acho que há livros didáticos maravilhosos para ensino de todas as disciplinas. Mas alguns continuam cobrando as mesmas coisas, não é? Pega o livro de português e vai lá para achar qual, classificar a oração, quais são as classes de palavras, né? Ou então, no inglês, pega o texto e põe para traduzir. Olha, traduzir é legal, mas por que não vamos traduzir, por exemplo, instruções, né? Entra lá na Organização Mundial da Saúde, quais são as instruções que estão dando. Traduz aí, pessoal, para a sua família que não consegue ler inglês, vamos traduzir isso com os alunos, mas pegar um texto qualquer, uma poesia, para traduzir, meus sais. Poesia foi feita para você ler, ouvir o som, curtir aquilo esteticamente, né? Então, o que adianta a poesia? Vou dar um exemplo com a poesia, que a tecnologia não mudou a prática. Fui a um concurso de professor titular, a pessoa tomou bomba, não vou falar em qual estado. Aí a pessoa escolheu, ela tinha uma lista de temas que ela podia escolher para dar aula, ela escolheu ensino mediado por tecnologia. Aí ela veio defender a beleza da tecnologia. Pegou um poema do Fernando Pessoa, encheu de figurinha para dar para os alunos para mostrar a beleza da tecnologia. Ou seja, eu queria falar uma palavra com a letra F, mas como eu não sou ministra desse governo, eu tenho que ser elegante, né? Ela atrapalhou a poesia. Ela desvirtuou aquele gênero. Fernando Pessoa escreveu aquilo para ser visto daquela forma e não para ficar ilustrando cada palavrinha que estava lá dentro do poema. Isso é usar mal tecnologia. Isso é usar mal. Agora, você pegar essa poesia do Fernando Pessoa e falar que desenho você faria depois da leitura dessa poesia, né? Que sensações que essa poesia te deu, como que você faria isso? Ou vamos retextualizar essa poesia. Mas pegar a poesia e enchê-la de figurinha, você acabou com a poesia do Fernando Pessoa. Então, ia ficar muito aborrecida. Ia falar com a letra P. Mas eu não sou ministra desse governo, tem que ser elegante. Falar palavrões é só lá na reunião ministerial. Eu ficaria muito chateado se vocês pegassem o meu texto e enchessem ele de ilustração, de memes, etc. Eu escrevi ele desse jeito, eu quero que ele seja lido desse jeito. Agora, se você quiser fazer uma paráfrase do texto, tudo bem. Se você quiser fazer uma apresentação desse texto, como a colega fez, usando aqueles guarda-chuvas, ficou maravilhoso. Eu podia ter tido essa ideia. Eu não tive essa ideia. Teria ficado lindo o meu texto. Mas os artigos científicos ainda estão numa forma mais tradicional. Então, é isso que eu disse. A tecnologia em si não muda as práticas. O livro não mudou, a internet não mudou. O exemplo que eu gosto mais de usar foi um feito por uma universidade particular. Se alguém lembrar aí, me fala. Quando surgiu o Data Show, tem um curso de especialização de uma universidade do interior de Minas que fez uma animação, um quadrinho animado maravilhoso. E fala, o diretor entra na sala e fala, olha, agora tudo vai mudar, né? Que agora a gente tem PowerPoint, Data Show, equipou a sala com aquela tecnologia, aí mostra a professora, projetava os slides. 1 mais 1, aí a turma repetia 2, aí vinha o segundo slide. 2 mais 2, a turma 4. Isso mudou? A tecnologia mudou alguma coisa? Não mudou. Mas eu não quero dizer que não há pessoas fazendo coisas inovadoras e maravilhosas. Existe, mas ainda são poucas. Eu acho que a pandemia está nos mostrando isso. Eu passei a minha vida
e ainda estou na pós-graduação como voluntária, não acolhendo nenhuma pesquisa que quisesse falar mal da escola pública. E não vou acolher se alguém pegar essas aulas do Estado de Minas e quiser fazer uma dissertação para falar mal. Mas, gente, cá entre nós, são péssimas. É tudo como não. São péssimas até para uma aula presencial. Eu não sou contra a aula expositiva. Seria um contrassenso nós, professores, falar que a aula expositiva já era. Porque nós fazemos isso o tempo todo quando a gente está em sala de aula. A gente faz isso quando faz uma palestra. Né? Você vai para frente no auditório e dá uma aula expositiva. Então, eu não sou contra, mas as aulas expositivas que a gente está vendo é pegar o velho, aquilo que se fazia quando eu era criança, para ensinar os verbos, os tipos de verbos, com os exemplos artificiais, e gravar um vídeo com toda a técnica, com a edição, etc., para fazer o velho. Então, é nesse sentido que eu falo que a tecnologia não mudou a prática. Em geral, continua o velho, agora em novos formatos. Não sei se eu fui clara. Foi sim, professora. Obrigada, viu, pelo Pode discordar, não tem problema, não. Nada, eu estou na fase do que eu estou lidando, entendeu? Eu vou lidando. É bom discordar. E imagino que alguém que faça uma prática inovadora se sentiu aí provocado mesmo, né? Mas é bom, provocar é bom. Obrigada. Ana Lúcia, quer fazer a sua pergunta? A última fala da professora. Está abaixo, Ana Lúcia. A última fala da professora, ela colocou, eu concordo com tudo que colocou aí. Hoje, a gente está fazendo quase 30 aulas. A professora Hércules disse coisas práticas muito escola. Desde cartilha até hoje no tratamento, por ocasião da pandemia, nas aulas digitais. Eu concordo com a professora quando ela diz que o velho gravar vídeo, gravar aula e colocar. Essa coisa que é feito alunos, que a gente acaba não fazendo, sabe? Não sabe fazer. Ana, eu não sei. Você está usando microfone, Ana? Aliás, você está usando fone sem fio? Não estou, professor, mas não é fone sem fio, não. Ai, meu Deus. Você está usando fone de ouvido? Não, mas eu vou pegar. Porque com fone de ouvido funciona melhor, tá? Glaucio, enquanto isso, Glaucio, pode falar. Bom dia novamente, né, para quem chegou um pouquinho depois. Professora, eu gosto de fazer possível que será depois dessa pandemia, né, depois desse momento de quarentena. Fico pensando se se a educação tecnológica ou se letramento digital, se esses temas, esses conceitos farão parte do nosso cotidiano na escola e nos mais diversos espaços, né? Porque hoje tem live para tudo e para todos, né? Dizem que tem até mais live do que a gente assistindo. É uma brincadeira. Eu ouvi isso aí essa semana e falei assim, não, eu concordo, porque eu não estou dando conta de acompanhar. Eu também não consigo acompanhar todos que eu gostaria, não. Tem umas que eu não me interesso, mas eu gostaria de acompanhar várias e não consigo. Isso. E às vezes até por uma questão de saúde mental, é bom a gente também dar uma relaxada, porque senão é uma sobrecarga de informação também, né? Do ponto de vista.
O que eu fico pensando é nesses possíveis cenários, ou cenários, que serão pintados, modelados pós-pandemia. Eu até fiz a provocação inicial que eu, particularmente, tenho acompanhado a imprensa, né, analista, e educomunicador também, um discurso das universidades que podem ter aula à distância, educação à distância, né? Na UFOP a gente vivenciou isso, inclusive na nossa disciplina, nós começamos com essa proposta, e aí veio uma vou chamar de orientação, mas é uma determinação, né, do Conselho Universitário, para que não houvesse, então, a substituição das aulas presenciais. A grande questão nós também não perdemos, enquanto campo de educação, e com seus diversos, essa diversidade e pluralidade, a oportunidade também de tratar de algo que me parece tão caro e que a escola tem dificuldade em lidar com a educação à distância, ou propostas nesse sentido, e por que reduzir isso a simplesmente uma categoria de atividades remotas? Salvo engano, a senhora classificou, se eu não estiver errado, a senhora classificou como um discurso de balela, né? Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. E aí uma outra reflexão que eu comecei a fazer, se isso também não é, de uma certa forma, um cuidado, talvez até um pouco exagerado, não sei, com os centros de educação à distância, né? Porque está lá o Centro de Educação à Distância, na UFOP tem, né? O professor Hércules, inclusive, parte do SEAD, da UFOP. Pensando assim, será que também não é um cuidado de precisa de determinados parâmetros para funcionar uma educação à distância? São essas provocações, eu não trago nenhuma certeza, nenhuma verdade em si, mas são algumas inquietações que me provocam, que, para fechar, eu trabalho na rádio da universidade, sou um prestador de serviço, né? Então não sou servidor, e uma das atividades que a gente tem feito, ou a Prefeitura de Mariana, é orientar os professores a como fazer um programa de rádio. A gente faz isso pela plataforma Moodle, via vídeo chamada, via áudio, e aí esse professor, aliás, dentro da coordenação, né, a coordenação de uma secretaria, da Secretaria de Educação, orienta, então, um professor de uma determinada comunidade que vai colher esse dado com o aluno. Então, na verdade, nós temos aí 3 sujeitos participando de um único programa. O profissional da Secretaria Municipal de Educação, o professor, que está, né, que em tese estaria lá na sala de aula, né, nesse momento, mais o seu aluno. E esse material, então, é devolvido para a rádio, e a rádio coloca né, faz a formatação, coloca isso no ar. É um momento também da gente discutir educação à distância e introduzi-la, de fato, dentro das escolas, né? Eu fecho por aqui. É Tiago, né, que está falando? Foi Tiago que falou? Não foi Glaucio. Foi Glaucio. Glaucio, você traz temas muito importantes. O primeiro é a questão do nome, né? Quando eu disse que estão tentando chamar de atividade remota, evitando o nome EAD, meio como demarcação de território, eu continuo falando isso. E eu falo isso sem atacar quem faz educação à distância, porque eu faço. Então, eu estou falando de dentro do meu território. Eu faço educação à distância desde a década de 90. Quando surgiu a internet, já começou essa questão de... Carla, depois eu converso com você melhor, eu estou dando aula agora, mas me ouve, Carla, pelo amor de Deus. Né? 4G é aquela coisa, coisa, né? internet É que nem móvel, letramento outra A, B, C, D, toda abecedade de letramento. Tem toda uma disputa aí, porque os homens, como diz o Humberto Eco, adoram fazer listagem. Depois, né? Fazer distinções, né? Pode pegar mal aí, mas vai depender da operadora. Como existem 4 operadoras, alguma operadora funcionará bem aí. Professor Hércules, seu microfone está aberto. É mesmo, desculpa. Mas então, desculpa, gente,
voltemos aí à questão da marcação de território. Eu acho que nós estamos fazendo, sim, educação à distância. E quando estamos dizendo, não, o que está fazendo é ensino remoto, quem está insistindo nessa distinção é porque faz um ensino diferenciado, usando outras ferramentas, e preferir que educação à distância fosse o nome só para eles. Mas no momento que a gente não está no mesmo ambiente físico, para mim é educação à distância, mas o nome não importa. E eu fiquei muito feliz de saber do seu trabalho em rádio. Aliás, eu já tive a oportunidade de escutar alguns que o Hertas me mandou e vejo que o rádio poderia estar ocupando um grande espaço nesse momento. O rádio chega às pessoas. Nós temos experiências maravilhosas no Nordeste. O Maranhão mesmo alfabetizou milhares de pessoas com tecnologia, na época de Paulo Freire, usando o rádio, né? O que seu incômodo, né? O que vai ser depois da internet? Eu acho que nós vamos ter coisas muito boas e coisas ruins. Uma coisa ruim, eu acho que vai ser acreditar que educação à distância se faz com vídeos gravados e com material próprio. Eu estive uma vez num lugar que começou a fazer educação à distância, tinha lá estúdio para gravar as aulas, eu vi roteiros sendo preparados, e o que eu vi foi chupar o livro, por exemplo, da Enguidó-Có, sobre coesão, transformando aquilo numa apostila para mandar para o aluno. Né? Pode ser, eu não tive acesso aos vídeos gravados, pode ser que tenha vídeos maravilhosos, mas o grande temor que eu tenho é que as universidades que já exploravam o professor com seus cursos à distância paralelo, algumas dessas universidades caça-níquel, falam, não precisamos mais de aula presencial, vamos fazer aula gravada. Por outro lado, eu acho que essas aulas, as gravadas, podem ser grandes produções e que vai economizar tempo desse professor para se dedicar mais a outras aulas, a sua atividade de pesquisa, e ele pode deixar gravados com uma boa produção, grandes temas, e o aluno assistir na hora que ele está com paciência e tempo para assistir. E isso também eu acho que vai ser uma grande coisa. Então, eu anotei aqui isso. Aí, a outra coisa que eu queria falar. Uma coisa que os governos não pensaram, e agora estão começando a pensar como que vai fazer isso, né? A minha universidade mesmo suspendeu as aulas. E eu já disse isso numa outra live. Não foi por pirraça. Os alunos, nem todo aluno tem acesso a equipamento. E se tem, ele não tem se é celular, ele não tem um banco, um pacote de dados suficiente para ficar assistindo aula. Mas o governo, numa época de guerra, porque a gente está em época de guerra, pensou em várias coisas. Gastou dinheiro com esses R$600, e está certo, não está errado, não. Mas não pensou em fazer uma proposta às companhias telefônicas para liberar sinal, para que os nossos alunos tivessem acesso, aumentar o pacote de dados de alunos previamente cadastrados, sei lá como, mas tinha que ter chegado. Água, luz, internet tem que chegar de graça para a população mais pobre. As comunidades têm que ter acesso à internet. As empresas privadas podem compartilhar acesso com essas pessoas. Não se faz isso hoje com energia? Você pode pôr uma energia solar na sua casa, gerar energia, e o que te sobra, você vende para a companhia de luz. Eu tenho uma boa rede de internet aqui em casa, que eu podia, aqui onde eu moro, não tem ninguém que precise desse meu compartilhamento. Mas eu poderia estar compartilhando parte dos dados que nós temos aqui em casa, de acesso, né? Poderia estar compartilhando com outra pessoa. Acabamos de colocar na fazenda do meu marido, ele aluga uma fazenda de patrocínio,
Acabamos de colocar internet lá. A filha do caseiro passa a ter, eles não moram lá, eles moram na cidade, mas com as aulas suspensas, ela e a mãe vão de vez em quando para a fazenda. Ela pode usar esse pacote de dados que a gente pôs lá, é o suficiente para estudar. Então, acho que se cada um de nós pudesse fazer isso, mas o papel não é nosso, não. Acho que a gente tem que fazer como cidadão solidário, mas o governo tem que dar acesso à internet às pessoas. Mas vamos ter cuidado, né, gente, com o pós-pandemia. Porque quando a internet chegou, eu visitei alguns cursos que inovaram colocando informática na educação aos seus cursos. E eu tive acesso às emendas e vi o que se fazia. Era estudar o que é o computador, quais as peças que tem no computador, ou seja, mais uma vez, né? Isso tem muitos anos isso, era mais uma vez metalinguagem sobre o computador e não práticas sociais mediadas pelo computador. É isso que a gente precisa. Alguém está aqui, lembra do PROINF? O PROINF foi um desastre, né? Primeiro mandou televisão, videocassete, ligada à TV Escola, mas não tinha ninguém que sabia nem ligar o videocassete. Se não fosse alguns dos alunos ajudar os professores, eles estavam roubados. E agora esse governo, que podia estar se utilizando, né? Podia estar utilizando a TV Escola, se valendo da TV Escola, simplesmente fechou a TV Escola um pouco antes da pandemia. Depois vieram um computador para o aluno, tablet, mas sempre os laboratórios fantasmas, isso mesmo, que ficaram fechados, nunca teve junto alguém que soubesse usar aquilo para poder compartilhar. O que adianta também um laboratório de 20 computadores se as pessoas todas teriam que se deslocar para o computador? E o UCA, né, o ProUCA, aqueles computadores, tão limitados. O professor tinha o horário certo de usar, ele tinha que ser carregado na escola, o aluno não podia levar para casa. Então, assim, não adianta o que tem que dar equipamento. A UFMG agora está perguntando quem de nós tem laptop sobrando para poder emprestar para o aluno, mas não adianta emprestar um laptop para o aluno, ele vai ter que ter acesso à internet também. A gente sabe que este semestre está acabado, e o segundo semestre vai ter que ser em novos termos, e nós temos que pensar em acesso. Como nós vamos dar acesso a equipamento para quem não tem, né? Vera, a Ana Lúcia, Lúcia, tá. que não conseguiu falar, você está visualizando o chat aí, Vera? Estou também. Ela deixou deixou uma mensagem aí. Eu não estou localizando, não. De vez em quando aparece em forma de pop-up aqui alguma coisa. Ela disse o seguinte, queria falar sobre as oportunidades de acesso, que a professora, né, está mencionando aí, e da formação dos professores, ou então, né, da não formação, né, Ana Lúcia, dos professores para lidar com isso, né, que tudo é muito novo. Agora, a questão da formação, eu acho que o que impera é ser autodidata. Não tem nada que você não possa aprender sozinho. Eu gosto muito de dar o exemplo da sandália havaiana. Eu comprei uma sandália havaiana com uma estamparia tropical, a coisa mais linda da sandália. Eu sou fissurada em sandália havaiana. E aí a alça dela arrebentou. Eu precisei de ir ao centro da cidade, não sei se foi por causa de passaporte, nem lembro mais. Vejo um homem vendendo alça de sandália baiana na Praça 7. Comprei, mais ou menos da mesma cor, para trocar na minha sandália baiana, porque eu tinha guardado, eu não quis jogar fora. E pelejei para trocar e não consegui. Tive a ideia de entrar no YouTube. Tem 2 técnicas diferentes para trocar. Troquei num segundo a alça da sandália baiana. Se eu aprendi a trocar alça de sandália baiana, eu aprendo qualquer coisa. Não aprendi ainda um monte de coisa, porque ainda não tive tempo ou coragem, mas tenho certeza que se eu entrar lá, eu vou saber editar vídeo. Deve ter um monte de vídeo me ensinando. Então, a gente aprende, eu fico impressionada,
Ontem eu postei uma ferramenta chamada Padlet. As pessoas, não estão conseguindo usar. Aí eu fui lá no YouTube, peguei um tutorial e pus lá. Aí dá um conforto para a pessoa. Mas vai lá você mesmo, vai lá no YouTube, procura. Não quer o vídeo, tem tutorial impresso, procura. Tutorial, mas PDF. Certamente você vai achar também. Então, hoje, não tem desculpa assim, não tive formação. Não vai adiantar da formação para professor. Sabe por que não vai? As ferramentas morrem e novas surgem toda hora. Então, eu tenho que aprender sozinho. Ótimo, Vera. Eu posso só fazer uma colocação, Ana Cláudia, né? Quando a Vera falou, uma coisa que me chamou muita atenção no texto, quando eu li, outras coisas que já foram faladas aqui também, como eu disse agora que eu voltei para esses estudos, então para mim tudo é novidade com relação às nomenclaturas. Num dos participantes da pesquisa, da tecnobiografia, ele falou da dificuldade que ele encontrou ao entrar numa universidade que era toda digital, que ele teve que aprender a lidar com aquilo e também sofreu um tipo de preconceito por não saber lidar. Então, eu acho, assim, quando a Ana Lúcia falou isso agora, a gente está mais ou menos nesse esquema, né? Tinha muita coisa que a gente não conhecia, que a gente não lidava e que a gente foi obrigado a lidar com isso agora, né? Ontem eu tive uma reunião da equipe dos museus e alguém falou que eu fiz uma live um dia que eu precisei fazer, não era uma coisa nem que eu estava habituada, falou assim, eu não sou igual a Ana Cláudia que fez uma live, mas na verdade eu acho que a Vera falou uma coisa muito importante aí, né, Vera? A questão da coragem, né? A gente tem que ter coragem para procurar, coragem para tentar aprender, e o aluno lá na pesquisa também, ele disse isso, né, que depois ele aprendeu com a disciplina que ele fez e com a necessidade. Então, eu acho que também o letramento tem a ver com a necessidade, com a questão social, que horas que eu uso aquilo. Então, não adianta a gente querer também pensar, olha, você vai aprender isso agora, mas a necessidade é um grande fator que leva a gente a aprender. Isso que eu queria colocar. Você tem que fazer testes, né? A minha vítima é meu neto mais velho. Ele tem 22 anos. Então, eu vou fazer uma live amanhã para alguém com uma ferramenta nova. Eu não quero apanhar na hora. Eu instalo a ferramenta e ligo, mando o WhatsApp para ele, eu ligo para ele. Ô, Bruno, você tem essa ferramenta tal? Instala aí. Vamos testar. Eu testo com ele no dia anterior. Ele é muito mais intuitivo do que eu. Algumas ele conhece. Aí ele fala, faz isso, faz aquilo. Domingo nós fizemos um jantar, um almoço, foi aniversário do meu marido. Fizemos um almoço com alguns parentes, com alguns amigos, virtualmente. E em uma determinada hora eu não conseguia, ele falava, aperta o microfone aí, vó. Não conseguia autorizar outras pessoas a entrar, né? Foi genial fazer essa... Usamos o Google Meet, porque alguém falou que achava mais simples, porque você faz direto, você não precisa instalar, né? Então, assim, acho que nós todos aprendemos um pouco no domingo, almoçando juntos, usando essa ferramenta. Foi a forma dos filhos e dos netos estarem presentes, né, no aniversário do avô, do pai do avô. Então, é isso. Temos que testar mesmo e ter alguém que tenha paciência para colaborar com a gente nos testes antes de você ir para a etapa final, né, que é se encontrar com seus colegas de trabalho ou com a sua turma. Vale a pena dar uma testada antes. As primeiras vezes que a gente vai a evento, a gente não ensaia a apresentação antes, depois a gente fica sem vergonha e fala até de improviso. Mas vale a pena fazer um teste antes. Ótimo, Vera. Eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está aqui e ainda voltar nessa questão das adjetivações, sobre essa expressão letramento crítico, né? Como é que você vê isso? Eu nem sei exatamente se você também trabalha nessa perspectiva, né? Porque isso é muito comum
Eu vejo muito essa expressão com o pessoal que trabalha com língua estrangeira, mas você mesmo eu não lembro de ouvir você falar sobre isso. Porque, para mim, todo letramento é crítico, né? Então, eu acho pouco... eu sempre achei estranha essa expressão, né? Eu ficava pensando assim, não, deve ter alguma outra coisa que dê conta melhor dessa perspectiva, né? Ou dessa forma de abordagem do ensino de língua estrangeira que não fosse só a palavra crítica. São as coisas novas que aparecem, né? E pegam, é igual a epidemia, né? A coisa pega. Por coincidência, eu estou Espalha, fazendo... né? Pega e vira moda e parece que aquilo é a maior novidade do mundo, né? Por coincidência, eu estou fazendo... todo dia eu publico no Facebook uma reflexão por dia, e uma delas, acho que ainda não foi publicada, deixa eu ver que eu estou com o livro aberto aqui, acho que ainda não publiquei, vai ser sobre perguntas que a gente pode fazer sobre o texto, né? Vai ser ainda publicado. Perguntas do tipo, quem publicou isso e onde? Quem se beneficia com esse texto? Quais são os contra-argumentos? Quais vozes foram silenciadas? Vou falar mas nem estou falando, não falo de letramento, eu falo de ler criticamente. Mas isso já na década de 70, quando surgiu o ensino de leitura, né, o foco na leitura, que passou a ter nome de equivocado